Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e na aula de hoje a gente vai aprender a configurar um material de couro utilizando o Vray 3.6. Vamos lá! Então vamos lá, nessa aula a gente vai configurar dois materiais na cena. Eu tenho um material metálico e também um material de couro nessa cadeira. Eu já fiz uma renderização prévia para a gente poder ter um ponto de partida. Observe que essa cena é criada com iluminação de estúdio, então você pode trabalhar com essa iluminação apenas para poder configurar os materiais. Não utilize esse tipo de iluminação para criar cenas internas, tá bom? Aqui eu também trabalhei com a Dome Light, com a textura HDR para poder criar esses reflexos. É muito importante você ter reflexos na cena. Algumas vezes a gente cria um material e não fica tão bom, justamente porque a gente não tem esses reflexos. Vamos selecionar apenas essa área da nossa cena. E em seguida, habilitar aqui com conta-gotas no SketchUp esse material e abrir o Asset Editor. Nas configurações de materiais do Vray, vamos habilitar essa propriedade, lembrando que todos os metais, tá certo? Eles não terão a cor do diffuse, nem nenhuma textura aplicada ao diffuse. Esse material ele tem que ser completamente preto, tá bom? Apenas para os materiais metálicos, porque assim a gente vai conseguir trabalhar no reflexo corretamente. Vamos copiar primeiro essa textura que está aqui no diffuse e em seguida adicioná-la ao mapeamento Glossiness para poder criar essas manchas. É muito importante a gente fazer esse passo para não perder o mapeamento do objeto. Selecione o slot, adicione primeiramente o Color Correction, em seguida cole a sua textura aqui. O Color Correction ele vai servir para a gente controlar essas áreas de manchas, tá? Habilite no mapeamento Bitmap a textura na tela para que você não perca o mapeamento. Vamos voltar uma vez, voltar novamente e excluir essa textura do canal Diffuse. Clique na opção com o botão direito do mouse, Clear, e em seguida coloque o Diffuse totalmente preto. Para a configuração do reflexo, nós vamos utilizar o mapeamento Follow. Adicionando essa propriedade, eu vou controlar o reflexo de forma correta. Na cor A, nós vamos adicionar uma tonalidade para ele em escala de cinza. Nós vamos colocar o valor em 0,6, apertar Enter. Nessa nova versão do Vray, nós temos a opção Range, que controla os valores em RGB de 0 a 1. Se você estiver utilizando outra versão do Vray, você pode trabalhar com o modo RGB de 0 a 255 e o valor correspondente a 60% de reflexo é o valor 153, tá certo? Então, em todas as cores no modo RGB. Vamos voltar uma vez, vamos voltar novamente e agora desabilitar o Fresnel, já que os materiais metálicos não têm essa propriedade no Vray, tá bom? Lembre-se que a ideia da gente é sempre trabalhar com materiais fisicamente corretos. Então vamos clicar em Render para ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, nosso material funcionou perfeitamente, olha só. A gente tem um bom efeito aqui do material metálico e nós percebemos que as manchas ficaram um pouco intensas. Para a gente controlar esse efeito, vamos selecionar com o Region Render apenas essa área aqui do material. Em seguida, na opção Glossiness, vamos até o brilho e aumentar um pouco esse valor. Assim você consegue reduzir a quantidade de manchas e manter o efeito aqui no material de forma mais sutil. Vamos clicar em Render para ver o resultado. Ok, agora o efeito já está bem mais sutil e de uma forma bem mais interessante. A gente também tem um material aqui que não é simplesmente um metal, né? Ele tem também essas imperfeições que dão mais realismo ainda ao objeto. Vamos utilizar ainda o Region Render para selecionar apenas a área do couro para configurar esse material. Aqui nós não vamos usar essa cor que está presente aqui no objeto, né? Que tem uma textura. A gente vai trabalhar com outra textura, com um mapeamento para ele, para poder conseguir um efeito mais interessante. Então vamos lá, vamos fechar o Frame Buffer, selecionar com conta-gotas esse material e para que a gente não perca esse mapeamento, vamos selecionar o Bump, habilitar a propriedade, em seguida selecionar o mapeamento na pasta. Eu já tenho esse mapeamento disponível também no arquivo que eu deixei para download aqui na descrição do vídeo. Vamos selecionar essa textura chamada Couro Bump, clicar em abrir e habilitar a visualização na tela para poder manter o mapeamento. Olha só que legal. Vamos desabilitar o Filter Type para poder deixar a nossa textura normalizada. Vamos voltar uma vez e reduzir o Amount
para 0,02 e apertar Enter. Esse tamanho que a gente tem aqui na textura é muito importante que você perceba que se você está muito distante, não será tão visível. Por isso que eu vou aproximar um pouco mais da minha cena, deixar ele dessa forma aqui. E lá nas configurações do Frame Buffer, vamos desabilitar o Region Render para quando a gente renderizar, a gente conseguir ver a textura corretamente aqui, tá bom? Vamos fechar essa visualização e reduzir o tamanho da textura através do próprio SketchUp. Clique em editar, vamos redimensionar a textura para 0,005. Eu acredito que já é suficiente para essa visualização. E para o nosso material aqui no Diffuse, nós vamos excluir essa textura primeiro, clicando com o botão direito do mouse, escolher a opção Clear, ok, e criar uma nova cor para a textura. Vamos selecionar esse mapeamento, escolher o mapa Mix Map e colocar duas cores aqui para poder mesclar e criar o nosso material utilizando essa mesma textura. Nós vamos colocar a textura como mapeamento Mix, tá bom? Selecione a primeira cor. Vamos escolher o modo RGB de 0 a 255. No vermelho, digite 124. No verde, coloque o valor 83. E no azul, o valor 42. E aperte Enter. Ok, já temos a primeira cor do nosso material. Vamos fechar novamente. Em seguida, copiar essa cor, arrastando ela simplesmente para a cor B. Selecione a textura e em seguida escureça um pouco esse valor, para a gente poder ter essa mesclagem entre as duas texturas. E para conseguir o efeito, nós vamos adicionar agora o mapeamento em Mix Map, trabalhando com a textura Bitmap e usar essa mesma textura couro Bump. Assim você vai ter cores mais claras e mais escuras na sua textura através desse mapeamento. Olha só que legal. Vamos voltar uma vez. E como esse é um material dielétrico, eu vou colocar o reflexo dele em 100% branco, tá certo? Sempre que você trabalhar com materiais dielétricos, utilize esse valor. E na propriedade Glossiness, nós vamos adicionar a opção Color Correction e em seguida carregar novamente a nossa textura da pasta. Assim a gente vai controlar as áreas de reflexo do nosso material também. Vamos voltar uma vez, voltar novamente e olha só o efeito. Perceba nesse momento que o efeito de reflexo não está mais da mesma forma, né? A gente precisa modificar aqui, olha, do mesmo jeito que a gente fez com o material metálico, a propriedade Brightness. Então vamos aumentar um pouco esse valor. Quanto mais branco essa configuração, mais reflexo você terá no material. Porém, a gente vai conseguir controlar esse reflexo através da tonalidade da nossa textura. Eu vou selecionar uma outra angulação aqui na nossa cena e renderizar novamente para a gente ver esse resultado aqui do material. Ok, após o render terminar, olha só o resultado que a gente conseguiu aqui com essa configuração. Então, um material de couro trabalhado aqui com as propriedades fisicamente corretas. A gente tem uma boa qualidade. Lembrando que as configurações do render final deixam o seu material ainda com mais qualidade. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber sempre os nossos vídeos em primeira mão. Um forte abraço e valeu! E aí, gostou dessa aula? Se você quiser aprender mais sobre o Ray, de 27 a 31 de agosto de 2018, eu vou realizar um evento chamado 5º Minicurso Ray para o SketchUp, onde eu vou te ensinar a transformar os seus desenhos de SketchUp em imagens fotográficas. O evento é gratuito e para participar é muito fácil. Clique no primeiro link na descrição do vídeo ou digite mastertuts.com.br/minicurso, coloque seu e-mail e clique em fazer a minha inscrição. Você receberá um e-mail nosso para confirmar sua participação. Clica no botão e pronto, você já está participando. Te vejo dia 27 de agosto no 5º Minicurso do Ray para o SketchUp. Forte abraço e valeu!